Fala pessoal, chegamos ao nosso terceiro bloco de comentários da prova da CGE Santa Catarina. Vamos ver agora os comentários das questões 41 a 60. Vamos lá. Então, tá lá. Primeira questão. O engenheiro deseja, projetar uma pequena barragem de concreto simples assentada sobre rocha e com seção transversal retangular. Admitindo que a profundidade da água é de 1,5 m, o peso específico da água é de 1.000 kg por metro cúbico e o peso específico do concreto simples é de 2.500 kg por metro cúbico, a largura mínima da base da barragem para que ela resista ao seu peso próprio e ao tombamento devido ao empuxo da água vale aproximadamente. Então vamos ver. Pessoal, essa questão, ela também, até o laserzinho, então ela também tem polêmica. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. O gabarito, vou mostrar aqui para vocês, ele corresponde à aplicação da metodologia em que não pode ter tração na fundação, Então, aplica-se a fórmula, de tensão devido à flexão no contato da fundação com a rocha e não pode, e aí tem que ter uma largura limite, uma largura mínima para evitar que o esforço do empuxo, que vai funcionar como uma força excêntrica, ele cause tração, entre a fundação e a rocha. Então, se você aplica essa metodologia, chega no gabarito. Mas o enunciado fala para que resista ao tombamento. Olha aí, então ele acaba, ao meu ver, induzindo o candidato a aplicar a metodologia da verificação ao tombamento. O que é a verificação ao tombamento? É o equilíbrio entre a força resultante do empuxo da água com a força resultante força resultante do peso próprio, da reação ao peso próprio, que está no centro de gravidade da fundação. Então, e aí vai dar outro valor, ok? Que não é o valor do gabarito. Então, tem essa polêmica aí. Tive alguns alunos que entraram com recursos devido a essa confusão induzida pelo enunciado. Mas vamos ver como é que é a solução, proposta. Então, análise de tração nula na fundação. Então, como é que é a análise da tensão nula? Então, aqui eu fiz um esqueminha rápido aqui do muro em si, da seção transversal do muro em si. A fundação dele está aqui embaixo, Então, a fundação dele está aqui. E aqui o empuxo, O empuxo ele é diretamente proporcional à profundidade. Então, o empuxo aqui, então vai dar, aqui é 1,5 m, Então, é 1,5 m. Como é que é o empuxo, É a área desse triângulo, O empuxo, então tem aqui o triângulo. O empuxo ele aumenta aqui, ele vai vir até aqui o limite de 1,5, metros vezes 1.000 kg força por metro cúbico, vai dar 1.500, aqui embaixo, quilograma força, Vai dar 1.500 kg. Então ele vai variar de 0 a 1.500 kg força. E qual vai ser aqui o empuxo? O empuxo seria essa área do triângulo, que vai ser o quê? O empuxo é igual a 1,5 m, de altura, vezes o 1.500, Vezes o 1.500, 1.500 vezes 1,5, Isso aqui tudo dividido por 2, que vai dar quanto, pessoal? Vai dar 1.125 kg força. É o empuxo, É o empuxo resultante. Ele está aplicado aonde, pessoal? Ele está aplicado em H sobre 3. Então, é 1,5 m, então está aplicado a meio metro de altura aqui no muro. Então, esse aqui é o empuxo. Esse empuxo vai provocar aqui, vai provocar aqui um momento. E temos aqui a distribuição das tensões devido a esse momento. Por quê? Nós temos aqui o peso próprio do concreto, que é 2.500 vezes 1,5 m vezes x, Então, 1,5 m vezes x vezes 2.500. Vai dar 3.750 vezes x. Isso tudo, pessoal, a gente considera a profundidade unitária, Profundidade de 1 metro por metro, Então, o que acontece? Tem o peso próprio e tem o momento. Tem essa conjugação entre peso próprio e momento. E vai dar
essa distribuição de tensões na base, né? O momento está vindo, né? O momento ele está vindo daqui para cá, então ele vai provocar tração desse lado e compressão desse outro, ou seja, o somatório do peso próprio com o somatório da tração provocado pelo empuxo, ele não pode ser, esse somatório não pode dar negativo, né? Então ele tem que ser no máximo zero, ou seja, tem no máximo que igualar a tração provocada pelo momento com o peso próprio, tem que igualar. Então é isso que a gente vai analisar aqui. Então não se admite tração no contato fundação-solo, né? Então a gente aplica aquela fórmula, ó, é a carga, é o peso, vai ser o peso próprio dividido pela área menos o momento dividido pelo módulo, né? Módulo resistente da base da fundação, considerando, né, profundidade unitária, 1 metro. Então a gente vai ter o que aqui? Ó? O peso próprio está dando 3.750 vezes o x, está aqui o x, né? Então aqui, ó, o x, calma aí, aqui está errado, aqui só consertando, né? Então o x é isso tudo, pessoal, é toda a largura aqui nesse caso o x, né? Então vai ser 3.750 vezes x dividido pela área. A área é o quê? É x. X vezes 1, né? X vezes 1, aqui também é vezes 1. Então é dividido por x vezes 1, a área da base. Né? Então vai cortar, vai ficar 3.750. Menos 1.125 vezes meio, que é o momento, né? É o momento, 1.125 vezes meio, dividido pelo módulo resistente, que é BH2, né? Que é, vamos dizer aqui, ó, então a gente tem aqui a base, né, da fundação, então vamos dizer que aqui é 1 metro, né, e aqui é x, a largura, né, então a gente vai ter o que? BH2, né, sobre 6, a base, então a gente considera, né, como que está aqui a força está vindo, né, nessa direção, então esse aqui vai ser a altura, né, H é igual a altura. Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes x ao quadrado sobre 6, que é isso aqui. Isso aqui tem que ser maior que zero. Então, fazendo aqui toda a evolução disso aqui, vai dar x ao quadrado igual a 0,9, x tem que ser maior do que 0,95 metros, que é exatamente o gabarito aqui, ó, letra D. Beleza? Por esse tipo de verificação. E esse tipo é análise ao tombamento, ó, que o empuxo, né? Aqui tem a conta aqui do empuxo que a gente tinha feito aqui, né? Então aqui dando empuxo lá que a gente já tinha feito anteriormente. O peso, né? Então aqui, ó, 3.750. Aqui sim, eu fiz x e x porque eu dividi, né? Foi a forma que eu fiz aqui nesse esquema. Então 3.750 vezes x vezes 2x é o peso, né? 2x está aqui, né? 3.750. Vezes, vai dar 7.500x ao quadrado, né? O peso próprio aqui. Então, a gente vai ter o que, pessoal? 7.500 vezes, calma aí que agora, aqui é o seguinte, esse aqui, na verdade, já é o momento devido ao peso para o tombamento, né? Então, vamos ter o que, ó? Temos aqui o momento provocado pelo empuxo, que é 1.125 vezes meio, né, que é esse braço aqui de alavanca, meio. Tem que ser igual ao quê, pessoal? Ao peso próprio, que é 3.750x, né? 3.750 vezes, na verdade, 2x, né, pessoal? Vezes 2x, aqui tem que corrigir aqui, vezes 2x, a gente corrige ao vivo aqui o negócio, hein? Então aqui é 2x, ó, pessoal, 2x. Então aqui, vezes esse braço de alavanca, né? Porque aqui a gente tem que ser igual, né? Um ao outro em momento e bota em relação a esse ponto A, né? Um momento em relação ao ponto A tem que ser igual a zero. Então aqui é vezes x esse braço. Então vai ser o quê, ó? Então esse momento devido ao peso vai ser 3.750 vezes 2 vezes x, que vai dar igual a 7.500 x ao quadrado. Então, o que acontece? Tem que ser igual esse momento, porque senão vai tombar, né, do peso próprio. Então, 7.500x ao quadrado tem que ser igual a 1.125 vezes meio. Então, fazendo aqui vai dar, x tem que ser 0,55 no mínimo, né? O L, aliás, né? O x vai dar isso aqui. Como eu fiz aqui 2x, confusão, né, pessoal? Vai dar 0,55. Pessoal, desculpe a confusão, a gente às vezes não tem muito tempo
para fazer o negócio, né, são tantas, né, 60 questões, a gente faz meio corrido mesmo, né? Mas o que é importante na análise de tombamento? O momento causado pelo empuxo tem que se igualar ao momento causado resistente pelo peso próprio, né? Os dois têm que ser iguais para não haver o tombamento. Essa é a análise de tombamento. E na outra a gente vê a análise da distribuição das tensões no contato fundação-substrato, né? Então deu esse gabarito, mas tem a polêmica em cima do enunciado que fala do análise ao tombamento, ok? Questão 42. Em um canal de seção trapezoidal, como apresentado na figura a seguir, a forma mais econômica é aquela que induz a maior velocidade de escoamento e possui o menor perímetro. Então ele bota aqui, ó, 8 metros aqui, 4 metros de altura e ele quer saber o L da seção mais econômica. E aí vem, sabendo que a seção apresentada é a mais econômica para um projeto, a largura L desse canal é de aproximadamente, aí vem querendo a largura L. Mais uma questão polêmica, né, pessoal, que acabou que o pessoal entrou com recurso também. Por quê? Vamos ver por quê, né? O que Azevedo Neto, que é um autor, né, o autor mais renomado da área de hidráulica praticamente no Brasil, né? O que ele fala sobre isso? Olha só. De acordo com Azevedo Neto, sobre canais de seção trapezoidal, é fácil provar que para valores estabelecidos de A, que é a área, né, e H, a altura da seção, a seção mais vantajosa é a de um semi-hexágono com alfa igual a 60 graus. Está aqui o alfa, né? Então ele mostra aqui o alfa, esse ângulo externo aqui. Então se aqui, né, aqui é a seção trapezoidal, então se esse alfa é 60, né, alfa é igual a 60, é a seção mais econômica. Então nós temos o que, pessoal, aqui dentro? Que esse ângulo aqui é de 30, né? E aí nós temos o que, pessoal? Nós vamos ter essa situação aqui, ó. Temos aqui 30 graus, né? 30, 60, altura de 4 e temos aqui a nossa incógnita, x. Então vamos ter o que, ó? E o L é igual a 8 mais 2x, né? É igual a 8 mais x aqui e faz aqui também, né? E x aqui. Então nós temos o que, ó? L mais 2x. Então temos tangente de 60 graus. Tangente de 60 é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Que é x aqui. Então vai ser 4 sobre x. Então x igual a 4 dividido por tangente de 60. Quem é a tangente de 60? Tangente de 60, né? Aí faz aquela regrinha, né? Seno, cosseno, tangente, né? Aí tem de 30, não é isso? Acho que é isso aqui, ó. Aí tem aqui, né? A gente faz 1, 2, 3, né? Caso não lembre na hora da prova. Aí aqui a gente faz 3, 2, 1. Aí divide tudo por 2, né? Divide tudo por 2. Divide tudo por 2. E faz a raiz quadrada de tudo. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. 3 e 2. E quem é a tangente? Tangente é um pelo outro, né? Então aqui vai dar, ó, 1 meio dividido por raiz de 3, né? Então aqui vai dar, deixa eu ver aqui. Aqui vai dar vezes 2 sobre raiz de 3, né? Que é um sobre o outro. Raiz de 3 sobre 3, né? Então aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Aqui vai dar 1. E aqui, né, vai dar a raiz de 3. Aqui não é assim, é seno, cosseno, tangente. E aqui é 30, 45 e 60. Esse é o macetinho que tem para saber, né, os valores de seno e cosseno. Então aqui raiz de 3. Então tá aqui, né, raiz de 3, x igual a 2,31. Quanto é que vai dar o L? 12,62. Então tá aqui, pessoal. Passei esse macetinho para saber tangente, cosseno e cosseno, né, na hora da prova. Esse macetinho aqui, eu lembro desse macetinho lá do meu segundo grau, hein? E aí chega no L, 12,62 metros. Qual é a polêmica? Olha o gabarito, pessoal, ele deu letra B, né? Gabarito preliminar, letra B. Gabarito proposto, nossa, é letra E. Então, vamos ver o que a banca vai dizer, né? Eu ainda não descobri até agora
como é que chega, né? Como é que a banca chegou nesse gabarito preliminar B? Não consegui descobrir ainda. Se puderem contribuir, podem, né? Podem contribuir nos comentários aí do vídeo. Então vamos lá. Questão 43. Para que um aproveitamento hidrelétrico seja classificado como uma PCH, pequena central hidrelétrica, deve possuir potência instalada entre, aí vem aqui os limites. Mas tá muita polêmica, né? Mais uma polêmica. Porque o que acontece? A ANEEL, isso foi muito recentemente publicou uma portaria definindo que PCH ela vive mudando, né? Então, anteriormente ela considerava entre 1 e 30, depois ela mudou para entre 3 e 30 e agora ela está entre 5 e 30. E esse foi o gabarito preliminar, né? O gabarito foi dado entre 5 e 30, a letra C. Só que, quando a gente vai pesquisar a própria ANEEL, o site da ANEEL, ela mesma traz em publicações oficiais, por exemplo, Dados Abertos é uma publicação da própria ANEEL, pessoal. Né? Não é uma publicação de um autor, nada. A própria ANEEL publica. Olha só, acessado em 7 de fevereiro de 2023, PCH entre 3 e 30 megawatts. Então, olha a polêmica. E quando você vai em outro site oficial do governo, que é da ANA, né? Esse site aqui, ele é publicado pela Agência Nacional de Águas, ANA. Olha só na ANA, o que eu encontrei. Que é a PCH, ó, acessado, 7 de fevereiro de 2023, entre 1,1 e 30 megawatts. Então, vejam com vocês os três valores aí. Então, isso aí é complicado, né? Dá uma confusão enorme para todos nós que participamos desse concurso. Então, o edital não trouxe, né, definição de portaria, de norma que poderia cair, trouxe só genérico, né, sobre barragens. Então é duro, considero polêmica por isso, porque a própria fonte oficial, né, o próprio órgão que considera entre 5 e 30 hoje em dia, ele mesmo tem publicações atuais que trazem informação divergente. Então eu considero que o ideal é que essa questão fosse anulada, né? Vamos ver o que vai dar. Outra questão, 44. Sobre as turbinas utilizadas em hidrelétricas, analisa as afirmativas a seguir. A turbina Pelton é classificada como turbina de ação. A Francis é um exemplo de turbina axial. A turbina Kaplan pode ser utilizada em grandes vazões e baixas quedas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver o que a gente trouxe na nossa aula, né, de bombas e turbinas. Aula 9 lá do nosso módulo de obras rodoviárias e hídricas, né, ou obras hídricas e rodoviárias. Algumas das turbinas empregadas atualmente são Francis, que é de reação, radiais e diagonais, Kaplan, são axiais, e Pelton, né, de ação e tangenciais. E Déria, semelhante a Francis, com pares orientáveis. Então, aqui, né, nesse trecho da aula, a gente já tinha a resposta de duas aí. Da Francis, né, que é uma turbina de reação. E a Pelton, né, uma Pelton, que é uma turbina de ação. Desculpa. Casar com turbina de ação, tá certo, Pelton. Aqui eu confundi. Pelton é de ação. Tá, uma Pelton de ação, ok. De ação. A Francis é um exemplo de turbina axial. Francis é um exemplo de turbina radial. Olha aí, ó. Radial. Então aqui que está errado, a 2. Ok. E que mais que a gente tinha na nossa aula? Turbinas hélice e Kaplan. A necessidade de turbinas com velocidades consideráveis em baixas quedas e grandes descargas deu origem às turbinas hélice. O rotor assumiu a forma de uma hélice de propulsão, são máquinas axiais de reação. Então, turbina Kaplan pode ser utilizada em grandes vazões e baixas quedas. Então, com isso, o gabarito, né, está correto, que se afirma em 1 e 3 apenas. Por quê? Porque aqui é radial. Ok? Então, estava lá na nossa aula essa questão também. Questão 45. Sobre as vantagens e desvantagens da energia hidrelétrica sobre outras fontes de energia renovável, V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, isso aí é vantagens entre diferentes tipos de energia. Isso aí é lá na nossa apresentação do curso, a gente coloca lá, que vem no edital, a gente coloca, né, assuntos não abrangidos por esse curso, a gente coloca lá.
e aí isso aqui está lá, não é abrangido pelo curso, ok? Então essa questão realmente não tinha aula específica para ela, mas pelo que eu vi os itens daria para resolver também com o conhecimento que nós temos em geral, até intuitivo, né? Então vamos ver. A energia hidrelétrica tem custos mais baixos para o consumidor final se comparados aos da energia solar, por exemplo. Realmente essa, confesso que eu teria dificuldade de marcar essa, né? Porque eu acho bem complexa essa questão, né? Então depende, né, pessoal? Se você tem lá, tanto é complexo que a gente recebe hoje em dia, a maior parte da nossa energia na nossa casa é hidrelétrica, né? É de origem hidrelétrica, tem um certo custo. Se você instalar placa solar, com os reajustes hoje em dia que tem nas tarefas, em 3, 4 anos no máximo a gente já está pagando, né, toda a instalação e depois fica mais de 20 anos aí de graça a energia praticamente, né? Então eu achei polêmico esse primeiro item aí. Será que é mais barato mesmo para o consumidor, a hidrelétrica? E as contas que eu fiz, né? Eu só não botei aqui em casa, porque aqui em casa chove muito, fica muito nublado. Eu concluí que não seria viável para mim. Mas para quem tem muita insolação, desconfio que a energia solar é mais barata. Mas vamos ver, né? A geração de energia hidrelétrica tem como uma de suas desvantagens a produção de metano devido à decomposição da vegetação submersa. Verdadeiro, isso aí é mais para quem tem conhecimento mesmo da história das barragens, né? Tucuruí, houve um dano ambiental enorme, porque não houve, né, o desmatamento prévio da área da bacia, inundou-se, né, a usina de Tucuruí, a floresta, e aí teve esse problema. Né? A decomposição da vegetação produziu uma poluição enorme de metano. E o 3, né, então essa aqui seria a verdadeira. A geração de energia hidrelétrica não tem capacidade de alterar o clima e o regime de chuvas da região, tendo pequeno impacto. Falso, né, pessoal? Por que é falso? Porque eles costumam trabalhar com lâminas d'água enormes, né, com grandes reservatórios, e eles mudam, né, na região o clima, né? Acaba tendo uma grande área de evaporação que não tinha antes, e só por aí já muda tudo. Então V e F, eu já teria por intuição V e F, né? Qual que tem aqui V e F? Ó, seria essa aqui ou essa aqui. Ou seja, a primeira teria que responder. A primeira seria difícil, porque a depender do caso, a energia solar é mais barata, né? Mas o gabarito oficial deu, dizendo que a hidrelétrica é mais barata. Ok? V, V e F. 46 sobre irrigação. Relacione os métodos de irrigação às respectivas características. Aí tem irrigação por inundação, aspersão e faixas. Um dos métodos mais simples e mais usados no mundo, adaptando-se bem à topografia plana e uniforme e a solos com infiltração moderada. Então, qual que vocês diriam? Este ano na nossa aula, né, pelos conhecimentos da nossa aula, daria para responder. Então, por inundação. Aplicada a terreno com pouca ou nenhuma declividade transversal, mas com certa declividade longitudinal. A água se movimenta do canal de alimentação para o dreno, ou seja, no sentido da declividade longitudinal. Então, se o primeiro já é inundação, o segundo só pode ser por faixas, porque não tem nada a ver com a aspersão. A aspersão é isso, né? Um jato d'água lançado sob pressão adequada por cima e para o lado, sendo fracionado mecanicamente no emissor de forma a ser distribuído uniformemente em pequenas gotas sob a área circular do terreno. Aspersão, né? São aqueles espargidores que ficam girando, né? E aí cai numa área circular do terreno. Então aqui, pessoal, ele quer saber a sequência, né? E aí aqui eu trago o que a gente apresentou na aula, né? Irrigação por inundação. Então, na irrigação por inundação é aplicada em bacias ou tabuleiros intermitentes ou permanentemente mantidas sobre a superfície do solo praticamente durante todo o ciclo de cultura. Então, tabuleiros, pessoal, o que são tabuleiros? Tabuleiros são áreas planas, né? Áreas planas. Então, já caracteriza a irrigação por inundação. Os tipos de tabuleiros utilizados na irrigação por inundação mais comuns são os retangulares em contorno. Seu tamanho varia de acordo com o sistema de manejo, sendo esse manual ou mecanizado. Para projetos com manejo manual, normalmente a área é menor que 0,75 hectares e maior ou igual a 0,75 hectares para os mecanizados. Um dos aspectos fundamentais na construção dos tabuleiros está relacionado com a declividade, sendo essa definida para proporcionar uma diferença de nível máximo de 20 centímetros. Então tá lá, né? Área topografia plana e uniforme, né?
O solo deve ser suficientemente profundo para possibilitar sistematização e não possuir permeabilidade muito alta. Ok? Tá lá, né? Infiltração moderada. A velocidade de filtração no solo é relativamente alta no início. Então fica uma dica já para próximas questões sobre inundação. E aqui, ó, que mais que vinha na aula, né? Ainda segundo o mesmo autor, didaticamente, os tipos de irrigação por superfície podem ser divididos em 3 tipos: sulcos, inundação e faixa. Pessoal, esse autor é o renomado autor Azevedo Neto, né, pessoal? Azevedo Neto, ele fala sobre saneamento, sobre hidráulica, né, sobre irrigação também. Então, ele fala sobre irrigação por sulcos, né, falando como é que cobrir um terreno com lâmina d'água e tal, tudo mais. E por faixas, né, também. E aí fala, né, consiste em faixa de terreno com pouca ou nenhuma declividade longitudinal, compreendida entre diques paralelos. E aí vem falando, né, sobre aspersão, e olha só, né, é um jato lançado sob pressão, de cima e para o lado, fracionado mecanicamente no emissor, então nesse caso ficou bem semelhante ao texto, né, para cima e para o lado, ó, sendo fracionado mecanicamente no emissor. Então essa da aspersão, então, estava igualzinho, né, igualzinho ao que estava lá na questão. Então tá lá a sequência 1, 3, 2. Questão 47 é sobre saneamento, né? No projeto da rede de abastecimento de água de uma cidade, considera-se os dados apresentados seguintes. Então, está aqui a população, consumo per capita, coeficiente do dia de maior consumo, coeficiente da hora de maior consumo e o comprimento da rede. Desse modo, a vazão por metro linear nessa rede vale. Pessoal, esse é o tipo de questão que a gente faz muito, né? A gente resolve tantas questões das provas anteriores que a gente resolveu no curso de vocês, como na aula, a gente fala muito sobre isso. Então, como ele pede na rede de distribuição, aplicam-se os 2 coeficientes. Então, como é que calcula isso, né? Então, a gente tem a vazão. Então, basta calcular a vazão e depois dividir pelo comprimento da rede para ter, né, pelo comprimento da rede. Então, vai ser 21.600 vezes 200, né? Ele pede em litros por segundo, né? Vezes, aplica-se os 2 coeficientes, 1,2 e 1,5. E divide isso tudo por quanto, pessoal? Porque aqui está por dia, né? Ele quer saber por segundo. Então, o pessoal que faz as questões lá da nossa aula já sabe de cabeça que um dia tem 86.400 segundos. E aí, no fim, vai ter o Qzinho igual a esse Qzão dividido por 5.000 metros. Então, tá lá, resolução, ok? Então, tá aqui a resolução. Já dividi por 5.000 e por 86.400, chegando a 0,018 litros por metro, letra A. Então, essa questão não tinha segredo. Imagino que os nossos alunos tenham acertado, não tenham perdido essa questão de jeito nenhum. Outra questão sobre portos, obras portuárias. As figuras a seguir apresentam 2 tipos de defensas para a proteção de navios e de cais de atracamento. Então, vem aqui a figura 1 e a figura 2. As defensas 1 e 2 são denominadas respectivamente de. Então, é o tipo outra questão, pessoal, que daí vem de acordo com os itens, né? Então tem aqui, ó, tipo célula, elemento ou de elemento modular, tipo célula ou em arco, cilíndrica e de elemento modular, cônica e de elemento modular, cônica e em arco. Pessoal, pela figura, a primeira, você vê que ela é cônica. Então, acho que já dava para ficar entre a D e E aqui, entre essas duas. Aí, entre D e E sobra em arco ou de elemento modular. A gente olha aqui, aqui não é um formato de um arco, aqui é reto, né? Então, daria até para já ir para a letra D, ok? E aqui eu trago para vocês o que a gente traz na nossa aula, né? Sobre defensas. O que a gente mostra sobre defensas na aula? Obras portuárias, né? Traz o que traz a norma de referência, né? Então a gente cita as normas de referência, cita os autores de referência, né? E a gente falou muito sobre defesa. Realmente não tem nenhum, e até agora não achei uma literatura que fala sobre a cônica, mas daria para acertar até pelo formato lá da figura, né? Porque a norma em si não fala sobre cônica. A norma fala sobre cilíndrica, ela fala sobre modular, não fala sobre cônica, fala sobre vários tipos de defensas, né?
e na aula a gente citou aqui a norma de referência. E o autor de referência a gente também pesquisou, né? Manfredini. Manfredini é autor de referência principal de obras portuárias. Também não achei ainda, tá? Mas espero que vocês tenham acertado pela figura em si. Outra questão 49 de portos. A figura a seguir apresenta um canal de acesso portuário com duas faixas de navegação. Então está aqui a largura de passagem, faixa de manobrabilidade, distâncias das margens, né? E o eixo central, largura do canal W, ele quer saber essa largura, né? Admitindo que nesse canal circularão navios com baixa manobrabilidade e com boca de até 20 metros, é recomendada uma faixa de manobrabilidade básica mínima D. Então isso aqui pessoal, tá no nosso autor de referência, que é o Manfredini. Então o que a gente tinha na nossa aula? Nossa aula te mostrava, né, a questão parcela da largura referente à manobrabilidade da embarcação, então faixa de manobra básica, né, trajetória real. A gente traz essa figura muito parecida com o do enunciado da questão, né, elementos da largura de um canal de acesso de mão dupla, ok? E aí, pessoal, trago o que traz o nosso autor de referência Manfredini, ó. O que é a boca do navio? Olha só, é a largura frontal dele, ok? Aí tem aqui os outros elementos do navio. E ele traz essa tabelinha, ó, manobrabilidade, faixa de manobra básica, incluindo a boca. Ó. Então pode ser se a manobrabilidade é boa, moderada ou ruim. Pelo enunciado, né, pessoal, a manobrabilidade é ruim, então a gente aplica a fórmula, né? Faixa mínima igual a 1,8B, está aqui, 1,8B. Vai dar 1,8 vezes a boca de 20, dá 36 metros. Letra E é o gabarito dessa. Beleza? Mais uma questão aí de obras portuárias. Mais uma. O Sistema Portuário Nacional, as instalações portuárias IP4 têm como características. Aí vem todos os itens. Realizar atividades portuárias de movimentação de passageiros ou cargas ou ambos destinados ao preveniente de navegação anterior. Manipular produtos perigosos, inclusive armazenagem por tempo indeterminado dos produtos, tais como petróleo e derivados. Receber linhas de navegação oceânicas, tanto navegação em longo curso como navegação de cabotagem, independentemente de localização geográfica. Serem exploradas mediante arrendamento, autorização e utilizadas em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes, bagagens e de insumos para o provimento e abastecimento exclusivamente em embarcações de turismo. Serem explorados mediante arrendamento e autorização e utilizados exclusivamente para a operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem. Então aí, o que vocês acham, pessoal? Vem todos esses itens, né? E aí a gente trouxe lá, o que a gente trouxe na nossa aula de obras portuárias. O DENIT é o responsável pela construção, manutenção e operação das instalações portuárias públicas de pequeno porte, chamado IP4. O IP4 tem como objetivo prover municípios localizados às margens dos rios, que dependem exclusivamente do transporte hidroviário, de instalações que fornecessem segurança nas operações de embarque e desembarque de passageiros e insumos, como medicamentos, gêneros alimentícios, vestuários, entre outros, né? Então, passageiros e insumos. Criadas pela Lei 12.815, 2013, as IP4, né, têm que satisfazer requisitos de eficiência, segurança, atendimento ao interesse público, generalidade, conforto, cortesia na prestação de serviços e preservação do meio ambiente. Além disso, precisam constar do Sistema Nacional de Aviação, operar exclusivamente com embarcações de navegação interior e estar fora da poligonal do porto organizado. Então tá aqui, ó. Exclusivamente com embarcações de navegação interior. Então, por isso, a gente já elimina essa, exclusivamente, né? Com embarcações de cabotagem, não. Exclusivamente turismo, também não. Já tira D e C. Linhas de navegação oceânica, também não, só interior, né? Produtos perigosos, tal. Também a gente viu que não é o caso, que vai para porto organizado, né? Então, atividades portuárias de passageiros ou cargas, ambos destinados ao preveniente de navegação interior. Ok? Então, letra A é o nosso gabarito, conforme a gente viu na nossa aula. Outra questão. A figura abaixo mostra o trecho inicial de um gráfico de sondagem SPT, no qual o eixo vertical identifica a profundidade da sondagem. Então, está aqui o eixo vertical com a profundidade. Então, está aqui a fonte, né, dessa figura.
Os índices de resistência inicial e final de penetração SPT neste ensaio para profundidade de 3 metros valem respectivamente. Então está aqui o 3 metros, né? Então, na profundidade de 3 metros está aqui, né? Então foi feito aqui um ensaio aqui nos últimos 45 centímetros. Então está aqui e está aqui os resultados a cada 15 centímetros, né? E aí, pessoal, qual é o gabarito da índice de resistência inicial e final? Então eu vou mostrar para vocês, a gente viu na nossa aula, relatório de sondagem, que a gente mostrou o seguinte, ó. A gente mostrou essa figura aqui na nossa aula 2 de sondagem, por exemplo. Olha só o que vem aqui, ó. Números de sondagem, ó. Então tem aqui, ó, seria o número de sondagem, sempre vem inicial e final, né? Inicial pega o primeiro e segundo trecho de 15 centímetros e pega o número de golpes segundo e terceiro trecho no final. Esse último trecho é o valor realmente oficial de N, né? Então veja aqui, ó. Então, que acontece? Em sendo somatório, né? Então é aqui, ó, é 7 com 7, primeiro e segundo trecho dá 14. E 7 com 5, que aí vai ser o valor de N, vai ser 12. Ok? E o N, né? E esse aqui, o N, né, é igual a 12. Então tá aí, pessoal, ok? A questão 51 sobre sondagem. 52. Os solos podem ser classificados em função do diâmetro médio de seus grãos. O tipo de solo possui diâmetro superior ao da areia, inferior ao da pedra, é denominado. Então, o quê? Argila é o mais fino de todos, não é, né? Cal também é fino, menor que areia. Matacão é muito maior do que pedra, né? Então também não é. Pedregulho, ok. Silt também menor do que areia. Então ficou fácil, né? Letra D, sem dificuldade. E aí que mostrando, né, na nossa aula de característica dos materiais, a gente mostrou, né, as faixas, né, entre cada tipo. Então mostra o pedregulho aqui acima da areia, né? E aí vem cada faixa aqui de cada tipo de material. Questão 53. O ensaio CBR, também conhecido como Índice de Suporte Califórnia, é um ensaio utilizado em um campo de prova para determinar classificação granulométrica, expansão e penetração, resistência à atração, índices de liquidez, plasticidade e permeabilidade. Pessoal, tudo isso a gente fala nas nossas aulas de terraplanagem, características dos materiais e de ensaios, né, se for o caso. Então, o que a gente traz lá na nossa aula de terraplanagem? O índice de suporte Califórnia é a relação entre a resistência e penetração de um cilindro padronizado numa amostra de solo compactado e a resistência do mesmo cilindro em uma pedra padronizada. Então, é a relação entre resistência à penetração, né? Esse ensaio permite também obter o quê? O índice de expansão do solo durante o período de saturação do corpo de prova, 4 dias, sob carga de 4,5 kg força, né? Então, tá lá, expansão e penetração. Mas a gente bate muito martelo na nossa aula, tem os vídeos, né? Terraplanagem também tem vídeo, tudo. E características dos materiais também te bate muito no martelo do CBR, né? Fala como é que é o ensaio e tudo mais. Então ele mostra, né, uma relação de resistência em função da penetração relativa entre o solo e a amostra de brita graduada, né? E também aproveita essa amostra e calcula, mede-se, né, a expansibilidade desse solo, né? Toda expansão quando ele fica saturado por 4 dias. Outra questão aqui. A tabela a seguir mostra os valores obtidos no diagrama de Brickney do serviço de terraplanagem de uma estrada. Então, o diagrama de Brickney, né, a gente viu muito lá na nossa aula de terraplanagem. Então, está aqui as estaques e os volumes acumulados, né? O diagrama de Brickney são volumes acumulados. Sabe-se que 80% do material de corte pode ser aproveitado para reaterro, que o empolamento do material é de 30% e que o grau de compacidade do material de reaterro é aproximadamente o mesmo do observado em loco. Desprezando-se a compreensão transversal no movimento de terra, o volume de terra que deve ser transportado por um bota-fora após a realização do movimento de terra será D. Então, pessoal, isso aqui deu polêmica, essa questão também. Vamos resolver ela primeiro? Então vamos. Vamos lá. Então, como é que acontece? Então, nós temos aqui, ó, quem vai ser o volume de aterro, ó? Qual é o volume de corte, né, pessoal? Então, aqui, ó, qual é o volume acumulado, né, do corte? Então, foi cortado isso aqui. Então, foi cortado, né? Então, o volume do corte, vocês lembram que quando é crescente é corte, que a gente viu muito isso lá na nossa aula, né? 240 metros cúbicos. Qual é o volume necessário para o aterro, né, pessoal? Então, vai ser isso aqui, ó, é do 240 até 80. Então, é 240 menos 80,
que vai dar, né, 240 menos 80, que vai dar 160 metros cúbicos, ok? E aí, pessoal, nós temos o quê? Aqui do volume do corte, vamos botar aqui, né, as continhas para não errar. Então, volume do corte 240, volume do aterro 160. Aí nós temos o quê, pessoal? Volume do corte, o que é aproveitável? 80% do corte. Então, a gente cortou 240, é o volume que foi obtido do corte. 80% é aproveitado para o reaterro. Então, 192 metros cúbicos aproveita-se para o aterro. E aí, só que o que é necessário para o aterro, pessoal? 160. Então, se eu tenho 192, menos 160 vai sobrar 32. Esse 32 eu vou jogar onde? No bota fora. Então, o volume a ser transportado após o aterro seria de 32 vezes 1,3, 41,6. Esse é o gabarito. Só que aí, qual é a polêmica, pessoal? O que faz com aqueles 20% que não era aproveitado lá no início do corte, né? Então, polêmica. E os 20% cortados não reaproveitáveis? Ele fala lá no enunciado, né, que é após a realização do movimento de terra. Então, a gente tem que interpretar que esse 20%, só que o corte não é movimento de terra também, né? Então, vamos pressupor que esse movimento de terra está falando da compensação do corte do aterro, ou seja, cortou e levou para o aterro. Dentro desse contexto, ok, 41,6. Ok? Então, tem que ter um contexto bem específico do que está na literalidade do enunciado. Questão 55. Assinale a opção que indica exemplos de base tipo rígida, semirrígida ou flexível. Também vimos na nossa aula, né? Então, nós vimos o que, ó, por exemplo? O que é o solo cimento? Solo cimento aqui, ele é né? Semirrígida, solo cimento. Então, já não é rígido, então já corta. Macadâmia cimentada a gente deixa. Brita graduada também não, flexível, né? A gente viu isso. Solo cimento, semirrígida. Então, fica entre esses dois aqui. Solo brita, flexível, então já corta, então sobrou a letra A, né? Macadâmio cimentado, solo cimento, que é semirrígido, né? Macadâmio cimentado rígido, e brita graduada, que é flexível. Então, aqui, ó, a gente viu isso na nossa aula de pavimentação, né? Flexível, né? A gente dá aqui como exemplo camadas de materiais granulares. Semirrígido, demos aqui como exemplo solo cimento, né? Ou solo cal. Então, letra A, de acordo com a nossa aula, certinho. Questão 55, letra A. 56, ó. Deve-se dimensionar o sistema de drenagem de uma rodovia pelo método racional a partir dos seguintes dados. A vazão de projeto para o sistema de drenagem deverá ser de intensidade da chuva, aí vem cá, 25 centímetros por hora, bacia de contribuição retangular com dimensões de 1,5 km por 300, coeficiente de escoamento superficial do terreno 0,2. O que a gente viu na nossa aula de drenagem? Olha só, método racional, ó. Tem-se dessa forma, o método racional, né, a gente falando, com a fórmula do método racional, ó. CIA, né, coeficiente de eflúvio, vezes intensidade da chuva e vezes a área da bacia hidrográfica em quilômetros quadrados, que vai dar a vazão em metros cúbicos por segundo, que é exatamente o que pede, né, em metros cúbicos por segundo. Aí é só aplicar a fórmula diretamente, ó. Então vai ser o 0,2, né, coeficiente de eflúvio, vezes a intensidade, que deu 25 centímetros, mas aí tem que ser em milímetros por hora, mas aí na hora dá para adaptar, né, os coeficientes, vezes a área, 1,5, né, vezes 300, está aqui, vezes 0,3. Por quê? Porque a área é em quilômetros quadrados. Dividido por 3,6 vai dar diretamente a resposta 6,25, letra D. Então, espero que os nossos alunos tenham lembrado da fórmula e acertado essa questão. 57, pessoal. A figura a seguir mostra o equipamento utilizado em obras rodoviárias. Esse equipamento é denominado. Então, qual equipamento é esse, pessoal? Não tem segredo, né? É a moto niveladora. Então, tá lá, né? Nossa aula a gente mostrou aqui a moto niveladora, né? Bem parecida aí, né? Na nossa aula a gente tem lá a aula de... agora eu não lembro se é na aula de terraplanagem ou pavimentação. Deixa eu ver. Aula de terraplanagem. Tem lá as fotos, né? Dos nossos equipamentos mais comuns. Então, a questão pediu isso. Quem viu lá teria acertado, mesmo sem ter trabalhado na prática. Questão 58. O sistema de custo rodoviário SICRO do DENIT estabelece diversos itens de custo que devem ser considerados para o orçamento de uma obra. Segundo esse sistema, o conjunto de providências e operações que o executor do serviço deve realizar a fim de levar seus recursos em pessoal e equipamento até o local da obra, inversamente,
trazê-lo de volta ao seu ponto de origem, ao termo dos trabalhos, corresponde aos custos de... Então, tranquilo, né, pessoal? Vimos na aula, isso aí é mobilização e desmobilização. Então, estava lá na nossa aula explicando, né, a aula 18 do novo ciclo. Então, tá lá, mob e desmob, né? Então, certinho também, não tinha segredo essa questão. Nossos alunos, né, acertaram. Relacione os métodos de avaliação de impacto ambiental a seguir as respectivas descrições. Método ad hoc, método matriz de impacto ambiental e método das listagens de controle. Aí vem aqui as definições. Pessoal, vocês olham e falam, nossa, nunca vi isso na vida. Não, tinha lá na nossa aula, né? Então tá lá, ó, aula 21 de meio ambiente. Só que a aula 21 de meio ambiente de obras rodoviárias, do módulo de obras hídricas e rodoviárias. Então tá lá. Então falava quem era o método ad hoc, quem eram as listagens de controle e checklist, ó lá, listas de checagem, tal. Matriz, também fala das matrizes, nesse caso de interação, ó, 2 listagens. E aí, né, tinha lá as palavrinhas-chave, ó, composição de 2 listas, ó, é a matriz, número 2, de impacto ambiental. Quem sabia a definição sabia que é de impacto ambiental. Diversas atividades, tal, dos fatores ambientais que podem ser afetados por aqueles atividades. A matriz constitui 10 elementos dispostos no eixo horizontal e vertical, permite identificar os impactos ambientais através de simples cruzamento dos mesmos. Então, aí vinha a sequência aqui correspondente 3, 2, 1. Então, quem conseguiu estudar de forma mais pormenorizada as aulas, estava lá, né, nos comentários de uma das questões, teria condições de acertar essa questão. E a 60, pessoal, o conjunto de especificações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pela entidade contratante de uma obra para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços é denominado de... Então, quem também viu direitinho a aula de fiscalização, acertou essa, né? É o caderno de encargos, está lá. Tudo a descrição, né, do que consta o caderno de encargos, com base, né, no manual do CEAP, que é a nossa referência para a aula de fiscalização. E aí, letra C é o gabarito. Ok, pessoal? Então, conseguimos ver toda a nossa prova da CGE Santa Catarina, 60 questões da banca FGV. Viram que foi uma prova, assim, né, extensa. Então, realmente, foi uma prova pesada no sentido da extensão. Na questão do conteúdo, eu considero que os nossos alunos foram bastante beneficiados, né? Porque a maior parte das questões, acho que uns 90% das questões tinham lá no nosso material. Então, quem estudou direitinho tinha condições de ter ido bem nessa prova, pelo menos na parte de engenharia civil, ok? Então, pessoal, é isso aí. Para quem quiser verificar aí os cursos disponíveis, está no link aqui abaixo do vídeo. Quiser conhecer melhor, tem aí o canal do Instagram, Prof. Marcos Campitelli, e o qual eu recomendo, onde eu publico também dicas também importantes para as provas em geral, né? Dicas peculiares de provas de concurso. Então eu recomendo também seguir o Prof. Marcos Campitelli, tá joia? Obrigado, pessoal, por acompanhar até agora e boa sorte aí, bons estudos, bom foco nas próximas provas e espero aí que os nossos alunos tenham sido todos aprovados. Até logo, tchau, tchau.